tratar também bastante de escatologia. É uma série que vai tratar muito sobre o dia do Senhor, sobre o fim das coisas, porque Paulo ele faz esse ensino e esse ensino gera mais perguntas e ele então usa essas cartas para responder essas perguntas. A parte complicada, hoje de manhã nós começamos a nossa escola bíblica dominical e nós vamos estudar as cartas pastorais. Então quem estava aqui hoje de manhã vai se lembrar quando eu disse que a parte difícil de você lidar com as cartas, da gente falar, da gente pregar, da gente estudar as cartas, é que elas foram escritas para um público específico, para um tempo específico e para corrigir rotas ou problemas específicos. E é como se nós estivéssemos ouvindo uma conversa, mas a gente só está ouvindo um lado da conversa. Então a gente tem que procurar pistas para saber o que levou, quais os problemas, o que existia ali, para que essa carta e essa resposta fosse então dada, ela fosse escrita. Então, Tessalonicenses, nós vamos ver que uma das coisas que Paulo vai dizer é sobre esse ensino do fim das coisas. O ensino que Paulo deu sobre a parúzia, a segunda volta de Jesus, sobre a escatologia. Então nós vamos falar nessa série sobre o viver digno até esse dia, que é um dia certo e vai acontecer e deve encher o nosso coração de esperança, de verdade e de desejo que ele venha. Então até que ele venha, nós vamos vivendo de maneira digna, de maneira santa, de maneira frutífera, onde ele nos plantou para a glória dele, para que o reino dele seja estabelecido. E hoje nós vamos continuar ainda no capítulo 1. Eu quero que você abra a tua Bíblia, ligue o teu aplicativo aí em Tessalonicenses, 1 de Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 2 até o verso 10. Abre aí. Amém? Você achou? Então vamos ler juntos. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam o que repercussão teve o vosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez, fecha os teus olhos, peça ao Espírito Santo de Deus que leve sua mente cativa agora, que ele direcione, que você ouça o Senhor. Senhor, fale conosco, nós pedimos a sua graça, nós pedimos a sua misericórdia. Obrigado por esse culto tão gostoso e abençoado, por esse louvor, pela comunhão. Senhor, continua falando e edificando a sua igreja na palavra, Pai. É isso que nós clamamos e é isso que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém e amém. Uma das questões que muitas vezes nós nos perguntamos, ou pelo menos eu mesmo já me perguntei várias vezes, não sei se você já se fez essa pergunta, é sobre a relevância da sua vida. A
a ideia de ser relevante? Quem que a minha vida impacta? Qual o efeito que minha vida tem na vida de outras pessoas? Se você parar para pensar, você convive com gente e é um engano seu achar que você não exerce alguma influência na vida de quem está do seu lado. Nós que somos pais, diretamente exercemos influência, uma influência muito grande na vida dos nossos filhos. Nós sofremos influências dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, nós influenciamos pessoas com quem nós trabalhamos, sofremos influências de pessoas com quem nós trabalhamos e nós de alguma maneira marcamos a vida das pessoas. De alguma maneira a gente tem a capacidade de passar pela história das pessoas e deixar de certa forma uma relevância, e deixar uma marca positiva ou uma marca negativa. Tem pessoas que talvez passaram pela sua vida que você tem saudade delas. Tem pessoas que passaram pela sua vida que você tem vontade de que elas continuem passando. Né? Alguma marca, de alguma maneira, isso aconteceu. Da mesma forma, as instituições, ou as organizações, ou a igreja também, ela tem essa tensão entre estar num lugar e ser relevante naquele lugar, e ser a voz de Deus naquele lugar, e representar e trazer o reino do Senhor naquele lugar. Agora, a gente tem que entender que a igreja é feita de indivíduos. Então, quando nós, indivíduos que conhecemos e professamos a Jesus, nos reunimos, nós somos parte da eclésia. Juntos somos igreja. E a somatória desse entendimento do Evangelho, desse entendimento de relevância, quando estamos juntos, nos habilita para caminhar e para deixar marcas e características nos lugares que nós estamos. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu continuo perguntando isso para mim mesmo constantemente. Se deixarmos de existir aqui nesse lugar, quem sentirá falta da gente? E eu não estou dizendo falta da comunhão, falta do louvor legal, falta de vir à igreja. Eu estou dizendo falta do que esse lugar, essa igreja, do que as palavras que o Senhor proclamou sobre essa igreja, sobre esse lugar, sobre as promessas do Senhor, sobre aquilo que nós fazemos e somos. Qual a diferença que isso vai fazer quando a gente deixar de existir? Será que vai fazer alguma diferença? Será que a gente realmente vai ter deixado uma marca, uma relevância? Essa é uma pergunta, irmãos, que eu tenho sempre me feito. É uma pergunta que eu me faço enquanto da minha caminhada com o Senhor. É uma pergunta que a gente faz na nossa casa. É um desejo de obedecer à voz do Senhor, mas que isso nos torne relevante. E eu confesso a vocês que às vezes isso é mais um obstáculo, porque a gente fica tão preocupado em ser relevante que esquece que essa relevância faz parte da relação de intimidade e de verdade que você tem com o Senhor. E na igreja de Tessalonicenses, Paulo, nessa introdução ao Tessalonicenses, ele destaca algumas marcas dessa igreja que foi plantada ali, que tornavam essa igreja uma evidência, tornavam essa igreja relevante na vida das pessoas que se agregaram, se ajuntaram a ela, e das pessoas que viam a igreja se manifestar, e a igreja caminhar, e a igreja viver, as pessoas que viviam a vida ao redor da igreja. É muito interessante quando a gente olha para o livro de Atos, que a gente vai ver que o Senhor ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas, mas que a igreja vivia de uma forma que trazia glória, ela tinha marcas de tal maneira que traziam glória ao nome do Senhor. E o Senhor ia acrescentando, através da obediência dos seus, da sua igreja, Ele ia acrescentando aqueles que criam em Cristo Jesus, enquanto essa igreja andava, caminhava pela terra.
Irmãos, não se engane, nós não vamos conseguir fazer muita coisa juntos se individualmente não fizermos. Não se engane. Não adianta a gente sentar e dizer assim, minha igreja é muito parada, minha igreja não tem nada. Irmão, já se voluntariou para alguma coisa? Não, tem muita coisa para fazer. Eu não tenho tempo para essas coisas. Nós só vamos dar aquilo que somos e que temos. Então Paulo começa a falar sobre essa igreja de Tessalonicenses. Ele começa a orar, e na oração dele, ele vai citar características dessa igreja, que eram características que tornavam ela viva, operante, eficaz, verdadeira. Eram características que possivelmente existia na grande maioria dos crentes, ou existia um desejo de que isso fosse evidente na grande maioria dos crentes ali de Tessalônica. As cartas do primeiro século, normalmente elas seguem uma estrutura. Elas começam com o remetente se identificando. Então nós vamos ver no versículo 1 que quem escreveu foi Paulo, Silas e Timóteo, e depois ela aparece para quem que essa carta está indo, à igreja dos Tessalonicenses. Normalmente a gente tinha ali uma expressão de gratidão, uma expressão de graça. Depois dessa expressão de graça, ou desse elogio, dessa gratidão, havia uma oração. Depois o corpo do assunto da carta, e por fim as saudações finais, o encerramento, as recomendações finais, o encerramento e a despedida do autor daquela carta. E é isso que a gente está vendo aqui. Esse trecho que nós estamos lendo é parte da oração, de ação de graças que Paulo faz por essa igreja. E veja bem no versículo 2, ele vai dizer que ele ora por eles, ele menciona sempre eles sem cessar. O apóstolo começa a mostrar para a gente algumas pistas do caráter dele enquanto apóstolo. Ele era um homem que tinha na oração a sua grande aliada ministerial, a sua grande aliada da caminhada. Ele está dizendo que constantemente, incessantemente, ele está dizendo para aqueles irmãos que ele ora por eles sempre. Paulo, se você passasse por ele e falasse assim, Paulo, ora por mim, e ele falasse para você, eu vou orar por você, provavelmente ele iria orar por você. Não é igual que alguns irmãos falam, não, ora por mim, não, pode deixar que eu oro por você. Aí chegava ele e fala, Senhor, todo mundo que me pediu para orar, estou orando por eles, porque eu já não lembro mais. Por atacado, Jesus, o Senhor nos conhece, vai, barba, cabelo e bigode, Senhor, por favor, abençoa todo mundo. O Paulo tinha alvos nas orações dele. Era um homem que fazia das orações, da oração, um aliado. Se você olhar na carta de Efésios, você vai ver Paulo orando algumas vezes. Se você olhar em Colossenses, você vai ver Paulo orando algumas vezes. Se você olhar o chamado de Paulo em Atos capítulo 9, diz que ele estava, depois que ele teve o encontro com Jesus, ele passa 3 dias em jejum e em oração. Então Paulo tinha como seu grande aliado uma vida de oração. Para nós também, a relevância, a vida, o evangelho relevante, a internalização dos ensinos do Senhor precisa vir acompanhado e gerar em nós o desejo por uma vida de oração, de intercessão. Nós precisamos fazer da oração uma dinâmica constante, real, genuína e verdadeira na nossa vida. Então o apóstolo começa nos dando pistas aqui, que ele era um homem que orava por eles e em todo o tempo diante deles lembrava dessas 3 características que ele vai falar aqui dos Tessalonicenses. Ele vai falar de fé, ele vai falar de esperança e ele vai falar de amor. Olha o versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Pai, de Deus, nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é o nosso pivô para toda a exposição que eu quero fazer até o versículo 10. Nós vamos, a partir desse texto, olhar para todo o texto até o capítulo 10, dentro desses 3 itens que Paulo vai falar, ou dessas 3 características. Mas essa tríade, fé,
amor e esperança, quando você vai para os escritos de Paulo, você vai perceber que ele é uma constante no Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, você vai perceber que os escritores do Novo Testamento, eles dizem que quando alguém conhece a Cristo, recebe a Cristo, esse pacote é instalado junto. Esse aplicativo fé, amor e esperança vem disponível junto do receber Cristo Jesus, do entender o Evangelho e do caminhar no Evangelho. Não tem como eu ser crente em Cristo Jesus se eu não demonstrar em algum momento da minha caminhada esses três elementos. Olha só o que Paulo vai escrever para a gente em Romanos, eu vou ler para você. Romanos 5, do 2 ao 5, ele vai dizer assim, ó, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Romanos 5. 1 Coríntios, quando ele está falando sobre o amor, 1 Coríntios 13, verso 12 e 13, ele vai dizer assim, ó, vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Olha o que ele fala em Gálatas. Pois, mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua no amor. Parece que essa tríade, esse tripé, fé, esperança e amor, é muito comum para aqueles que passam a conhecer Cristo Jesus. Quando você olha o texto de abertura que o Cassandro falou, o que o Jó está dizendo para a gente aqui é que ele tem a esperança dele, a fé dele, no dia em que o Redentor dele, por fim, se manifestar. Fé, esperança e amor são marcas que precisam estar vivas dentro de cada um de nós. Não dá para dizer que somos cristãos se elas não fizerem parte daquilo que a gente caminha, desenvolve e é. Não dá para a gente se tornar relevante se isso não se tornar uma verdade e se tornarem marcas na nossa vida. E é interessante que Paulo ele coloca alguns substantivos para essas três características. Ele fala que a fé ela é labutosa ou ela é operosa. Ele fala a operosidade da fé de vocês. Paulo fala da abnegação do amor, não é simplesmente amor. A gente tem que lembrar que, quando a gente for falar do amor, a gente tem que lembrar que o amor, para o grego, aqui no grego, ele é bem específico quando ele chama o amor. Se é o amor de companheiro, filéu. Se é o amor de casal, é eros. Se é o amor que o Paulo fala aqui, que Jesus fala que ele amou, é o amor ágape. Para a nossa linguagem, amor é amor. Né? Eu amo margarina como eu amo a minha esposa. É a mesma palavra. Estão entendendo que eu amo margarina mais do que eu amo a minha esposa. Se fosse manteiga, tudo bem, um requeijãozinho, mas né? Margarina não dá. Café, não precisa nem falar, né? Não vamos entrar nessa discussão, senão eu estou enrolado. Mas, vocês estão entendendo? Ele vai dizer que a fé precisa operar, ela precisa ter, ela precisa produzir algo. E essa palavra operosidade, ela traz para a gente a ideia de um labor insistente, algo que insistentemente trabalha, labuta para que os frutos sejam vistos. E eu quero falar com vocês pelo menos de três manifestações dessa fé que opera na nossa vida. Três
três características dessa fé operando na nossa vida e que Paulo fala no texto. A primeira delas, nós não temos participação. É a fé que opera para a salvação. É a fé que opera para o chamado de Deus. É a fé salvadora. Em Romanos 10, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Em Atos 16, quando a gente leu lá do nascimento da igreja, ele disse que ele chegou na sinagoga e o que ele fez? Ele pregou o Evangelho, ele pregou Cristo crucificado e ressuscitado. Ele foi na sinagoga, ele pegou as Escrituras e mostrou que todas aquelas promessas, que todos aqueles que estavam sendo indicados ali nas Escrituras e nos profetas, tudo aquilo era sobre Cristo Jesus, e que ele tinha morrido e que ele tinha ressuscitado. E aí Paulo vai dizer que o Espírito Santo de Deus então operou para a salvação. Olha o que ele fala no versículo 4, essa fé salvadora, ele diz assim: nós reconhecemos, irmãos, a vossa eleição. Vocês foram chamados por Deus. Veja bem, nessa época a ideia de povo de Deus era apenas os judeus. Paulo está dizendo, não, o povo eleito é aqueles que entendem Cristo Jesus. É o que ele escreve lá em Efésios, é aqueles que ele de antemão conheceu. É aqueles que desde a eternidade ele sabe quem são. Então é aqueles que ele chamou com um chamado eficaz. Essa operação da fé, essa fé que opera para a salvação, não depende de nós, é a fé que vem do Espírito Santo de Deus. É Ele que gera em nós. Ele vai dizer aqui no versículo 5, o nosso Evangelho não chegou a vocês em persuasão. Havia escolas de filósofos no mundo grego antigo. E eles vinham, então eles iam defender o ponto de vista deles, e a ideia é que eles conseguissem, com a retórica deles, convencer o maior número de pessoas a pensar como eles, a raciocinar da forma deles, a aceitar a linha e entrar na escola de pensamento deles. O que o Paulo está dizendo aqui? O Paulo está dizendo aqui o seguinte: não foi a minha eloquência, não foi a minha boa pregação, não foi o jeito que eu sei falar, não é a minha retórica, essa fé que vem, você só se torna um cristão, porque Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, em poder, iluminou os olhos do seu entendimento, te tirou do império das trevas, te trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, e agora opera em você para a santidade. Comunica em você a vida de Cristo Jesus. A fé que opera a salvação mediante a Deus e mediante o poder do Espírito Santo. Se você está sentado aqui, é porque o Cristo Jesus te escolheu nele antes da fundação do mundo. Por mais que você ache que um dia você o escolheu, irmãos, não se iludam. Ele veio ao nosso encontro. Ele vem até nós. O chamado do Evangelho é irresistível. A graça é irresistível. Paulo, seu bobinho. É como se fosse Peppa Pig. Você já viu Peppa Pig quando ela fala papai bobinho? Paulo, seu bobinho. Até quando, Paulo, você vai ficar aí se debatendo quanto esse aguilhão, quanto esse espeto que eu coloquei no seu peito? Dura coisa é o que você está fazendo. Paulo, eu cansei. Eu vou te mostrar agora como que você vai viver, como importa sofrer pelo Evangelho. Ele não teve opção. Eu e você não tivemos opção. Um dia o Evangelho fez sentido. E quando o Evangelho fez sentido, nada mais passou a fazer sentido. Nada mais. Você pensou, como eu não pensei nisso antes? Por que eu não vivi isso antes? Aonde? Ontem eu assisti o sepultamento de um amigo pela internet, um dos pioneiros da Jocum no Brasil. Jocum nasceu em 75, ele chegou na Jocum em 77 talvez, veio para o Sul em 78, 79 e dedicou a vida dele
plantando, pioneirando a base do Rio Grande do Sul, já era um senhor, 70 anos de idade, 70 e poucos anos de idade, e ontem ele faleceu. E eu ouvindo os testemunhos e lendo o depoimento, um dos meninos falou que na aula ele perguntou para ele: o que você gostaria de fazer? Ele falou: nossa, você tem tanto conhecimento bíblico. E aí ele falou para o menino assim: eu trocaria isso pela sua idade. E aí o menino falou: mas por quê? Ele falou: para eu poder começar a estudar a Bíblia mais cedo. Eu comecei tarde demais. Quando a salvação opera em nós, algo se transforma, é irresistível. E é isso que o Paulo está dizendo para os Tessalonicenses: olha, vocês não vieram para Jesus por causa de uma teoria legal, vocês não vieram para Jesus por causa de uma necessidade, vocês não vieram para... Não entendemos que é só através de Cristo Jesus e do sacrifício vicário dele na cruz que nós podemos ser reconciliados com Cristo Jesus. Se nós ainda acharmos que é obras ou que nossa força consegue, a gente ainda não entendeu o Evangelho. O Evangelho é sobre a obra salvífica, sacrificial, verdadeira de Cristo Jesus. Essa é a primeira dinâmica da fé que a gente vai ver de Paulo aos Tessalonicenses. A segunda fé operosa, ou a dinâmica da fé operosa, é a fé que opera em conversão e santificação. Conversão e santificação. É resultado de entendermos o Evangelho, e nesse processo de conversão entra algumas coisas que nós temos que executar. Entre elas, conversão é basicamente composta de dois elementos: do chamado da fé, que é gerado pelo Espírito Santo, e de arrependimento. Sem arrependimento, irmãos, não há conversão. Sem reconhecimento da sua condição, não há conversão. É por isso que quando a gente expõe o Evangelho, a gente precisa expor o Evangelho completo. A gente não pode, como igreja, expor um Evangelho que só trate de uma faceta do que Cristo Jesus faz. Olha, você está aí em dificuldade, você está num problema, venha para Jesus que Ele resolve o seu problema. Sim, Ele resolve o seu problema, mas você leu as letras pequenas do contrato? Você reconheceu que você é pecador, você entendeu o Evangelho, você ouviu o Evangelho, ou você te foi feita uma proposta de adesão a um plano de benefícios e um cartão fidelidade. A operosidade da fé que se revela em conversão e santificação. Ele fala sobre nós abandonarmos uma vida anterior, uma vida que nós vivíamos sem Cristo, uma vida onde o pecado fazia todo sentido e agora não faz mais, uma vida onde tínhamos prazer nesse pecado e agora viver uma vida que deseja agradar a Deus. Olha que interessante que Paulo escreve sobre esses irmãos de Tessalonicenses. Ele está dizendo lá no versículo 9, olha só o impacto da conversão deles. Pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam a repercussão que teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Se você lembra do domingo passado, a grande maioria dos convertidos em Tessalonicenses eram pagãos gregos. Não eram tantos judeus, a maioria eram gregos, eram pessoas que não tinham a fé no Deus de Israel. E aqui vai dizer que quando eles receberam o Evangelho, receberam esse Evangelho em poder, o efeito prático disso na vida deles foi que eles abandonaram os ídolos, abandonaram a maneira pagã de viver e começaram a viver uma vida que levava em conta aquilo que Deus, aquilo que o Evangelho tinha para eles. E esse é um processo de conversão. Conversão quer dizer espera de que aquele convertido tenha uma transformação genuína de vida. Que as pessoas comecem a ver nele uma mudança verdadeira.
nem que seja um esforço nós sabemos que é uma caminhada. Santificação é um processo que começa quando nós entendemos o Evangelho e termina quando nós encontramos com Cristo Jesus. É um processo que muitas vezes podem ter altos e baixos, mas quando a conversão, a operosidade da fé na conversão, leva-nos a ter mudança de vida. Em pouco tempo, aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que defrauda, não defrauda mais. Aquele que rouba, restitui, não rouba mais. Aquele que tinha uma boca muito suja, agora a boca está mais limpa. Aquele que era chamado enganador, agora anda por caminhos de luz, de fazer as coisas na luz. Nós precisamos entender a operosidade da fé que opera na conversão e na santificação. Champlin vai dizer para a gente que arrependimento envolve muito mais do que uma mudança de mente. Arrependimento não é só algo de entendimento intelectual, pois trata-se de mudança de alma. Quando a imagem de Cristo começa a ser implantada no crente, de modo a duplicar no crente a natureza moral de Cristo. Esse é o processo de deixar os nossos ídolos. Quando a gente fala em deixar ídolos, talvez você pense nos católicos, que ainda têm as suas imagens, ou em alguma outra religião que ainda faz essa imagem. Mas ídolo, biblicamente dizendo, é tudo aquilo que ocupa um lugar no seu coração, que deveria ser ocupado somente por Deus. Seu filho pode ser um ídolo, seu ministério pode ser um ídolo, seu namorado pode ser um ídolo, seu marido pode ser um ídolo, você e o seu bem-estar podem ser um ídolo, a sua carreira pode ser um ídolo. O que ele está dizendo para a gente que uma marca de uma fé operosa é essa fé que coloca tudo isso em perspectiva e vive agora a vida que agrada ao Senhor. Essa é conversão. Isso é arrependimento. Isso é santificação. E a terceira característica dessa fé operosa é a fé que se revela, é a operosidade da fé que se revela no desenvolvimento da nossa vocação. É muito interessante quando a gente pensa em fé, porque a gente espera, ou a gente tem na nossa cabeça a ideia, muitas vezes, como crentes, que fé é alguém que tem muita fé, alguém que está constantemente vendo o sobrenatural de Deus agir. É alguém que ora e as coisas acontecem. É alguém que faz milagres, é alguém que expressa Deus. É alguém que nem pisa no chão de tão santo que ele é, porque é alguém que vai, que tem um poder sobrenatural sobre a vida dele. Eu lembro várias vezes, irmãos lembram da minha avó, lembro de um ministério que ela tinha de orar pelas pessoas, e várias vezes as pessoas chegavam cedo em casa, ficavam o dia inteiro, e às vezes ela estava cansada, e tinha hora que no meio da reunião ela dava aquela ela dava aquela cochilada, e aí a gente ouvia assim, vó, e aí ela, Jesus, amém, aleluia, não dava o braço a torcer também não, mas ela tinha dormido, mas havia uma aura ali por trás dela, havia uma ideia de que ela ia orar, e que Deus ia falar, e que as pessoas estavam ali, porque ela tinha esse contato direto com o Senhor, A gente conhece pessoas assim, talvez a gente até já pensou dessa forma, mas há uma coisa muito interessante numa fé operosa, que é a fé que testemunha de Jesus nas coisas simples e ordinárias do dia a dia. É a fé que testemunha do caráter de Deus naquilo que você faz cotidianamente. É a fé que testemunha do caráter de Deus com as pessoas com quem você cruza no seu dia, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para o seu serviço. É a fé que manifesta quem Deus é e traz glória a Deus quando você desenvolve a vocação, a profissão que Ele te deu como um chamado a glorificar a Cristo Jesus. Essa é uma fé operosa, irmãos. É a fé do profissional que quando está desenvolvendo o seu trabalho, as pessoas vão perguntar para ele, por que você faz bem feito? E ele vai dizer, porque eu estou fazendo em adoração ao meu Deus.
Não existe um trabalho mais digno do que outro trabalho se você o desenvolve para a glória de Deus. Quer você faça neurocirurgia ou você seja doméstica no seu dia a dia, se você faz para a glória de Deus, talvez você que fique em casa, prepara um ambiente para que seus filhos conheçam a Jesus. A Bíblia fala sobre você que fica em casa, que você edifica o seu lar. E Ele te chama de sábio. Está entendendo, irmão? Não existe a fé que opera no desenvolvimento da nossa vocação. E essa fé, ela só opera pela segunda característica que Paulo fala. Ele fala do amor. O amor abnegado. É expressar o meu serviço, nosso serviço, nossa afeição, o nosso cuidado a alguém, sem esperar nada em troca, sem esperar receber de volta tudo que a gente faz. Isso é amor abnegado. Não é um trabalho qualquer, mas é um trabalho feito com empenho, com gosto, com serviço. Olha o versículo 6 e 7, o que ele vai dizer para os Tessalonicenses? Ele vai dizer assim, olha: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas também em toda a parte se divulgou da vossa fé, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Eles se tornaram imitadores, primeiro de Paulo. Imitadores em quê? Quando a gente olha, quando Paulo vai plantar essa igreja, ele planta cada uma das igrejas com prejuízo da própria vida. Ele é perseguido, ele sai de Filipos açoitado, preso. Ele vai para Tessalônica, ele é perseguido. Ele vai, aonde ele chega, ele tem encrenca, ele tem problema, ele é questionado nas suas motivações, mas mesmo assim, incansavelmente, por amor dessas igrejas, ele diz: eu quero voltar aí, eu quero estar com vocês. Aos Tessalonicenses ele fala: eu não lhes fui pesado, mesmo sabendo que eu poderia exigir o meu direito de receber o meu sustento de vocês. Não lhes fui pesado, porque fiz isso em amor, para vos dar um exemplo. Os Tessalonicenses começaram a servir a uma comunidade, a comunidade que estava ao redor deles. Eles começaram a servi-los, mesmo em meio a tanta perseguição. Os crentes tessalonicenses se desgastavam na tarefa de amar uma comunidade de indivíduos, cujo deleite era molestar e perseguir. Era um trabalho árduo, porque exigia constante exercício do perdão. Amor abnegado. Esse é o amor que nós precisamos como cristãos viver. O amor abnegado demanda perdão. O amor abnegado demanda renúncia. O amor abnegado demanda compaixão. O amor abnegado, irmãos, demanda humildade. O amor abnegado é o Cristo Jesus, que veio como homem, andou com seus discípulos, e para ensiná-los sobre servir e amar, ele decide lavar os pés de cada um deles, mesmo sabendo que nenhum deles, algumas horas depois, nenhum deles conseguiria velar uma hora sequer ao lado dele em oração. Mesmo sabendo que nenhum deles poderia fazer de volta para ele aquilo que ele lhes fazia. Porque não era só lavar o pé, era Deus, Cristo encarnado, o Messias ungido, lavando os pés daqueles homens. Lavou o pé de cada um deles. Vocês entendem o que é amor abnegado? Amor abnegado é aquilo que a igreja de Tessalonicenses tinha, e esse amor abnegado é a prova da nossa espiritualidade. E esse amor abnegado é derramado, a capacidade de amar assim é derramado em mim e em você, no momento que a gente entende o Evangelho de Jesus e entende a nossa conversão. O amor que faz sem esperar receber em troca.
nós vamos ver que esse é um chamado aos crentes do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Aquilo que você quer que façam, faça aos outros, façam a você, faça aos outros. Regra de ouro: ame aos outros como você mesmo. Ame mais do que todas as coisas. Nós precisamos deixar marcas de amor onde a gente passa, irmãos. Você que nasceu de novo, você precisa deixar marcas de amor na sua casa. Quantas famílias de crentes que venham para a igreja no domingo e voltam para casa e sequer se falam, sequer se conversam. Quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos casais, quantos maridos, quantas esposas, quanta gente com rancor, com coisas que poderiam ter sido abandonadas e deixadas, estão estabelecendo um relacionamento onde todo o ato de bondade que um faz em detrimento do outro é cobrado mais na frente, porque eu fiz assim. Você se esqueceu disso? Se você é cristão, interrompa em você esse ciclo. Ame incondicionalmente, perdoe, restaure, traga de volta, restitua aquilo que depende de você. Ame incondicionalmente. E a terceira marca que Paulo vai dizer é que essa igreja, ela tinha uma firme esperança em Cristo Jesus. Não era apenas uma esperança, era firme esperança, que é a cola que junta o amor, e é a cola que junta a fé, e é o amor como mola propulsora à esperança dos Tessalonicenses. Firme, denota firmeza, era uma expectativa confiante de que Deus continuaria a cuidar do seu povo, faria vencer as provações e o sofrimento, até chegar à bem-aventurança futura na sua presença. É um sentido de estar constante, mesmo em toda tribulação que eles estavam vivendo. Versículo 6, ele vai dizer o seguinte: porque vocês receberam a palavra em meio a muita tribulação, mas como que eles receberam a palavra? Com alegria. Irmãos, parece que para a gente, nos tempos modernos, alegria e tribulação não podem fazer parte da mesma frase. Um pouco disso é porque a gente aprendeu uma teologia triunfalista, onde alegria é sinônimo de tudo estar bem. Mas o que Paulo está dizendo é que esses homens de Tessalonicenses, que essa igreja de Tessalonicenses recebeu toda a carga de tribulação e de provação e passava por essa provação de forma alegre. Por quê? Porque os olhos e a esperança deles não estavam na circunstância, mas estava em quem Cristo Jesus é. E essa é a diferença para a gente. Nós facilmente colocamos os nossos olhos na circunstância. Nós colocamos os nossos olhos na situação. Nós colocamos os nossos olhos no que não tem. Nós colocamos os nossos olhos no que faltou. Nós colocamos os nossos olhos na dificuldade que nós vamos passar. O Cassandro leu aqui de Jó. Onde estavam os olhos desse homem, de Jó? Na circunstância, não, estavam no dia que o Redentor iria ressurgir. Ele vive. E essa é uma certeza que nós precisamos ter, irmãos. Você precisa colocar a sua confiança em Cristo Jesus. Você precisa depositar a sua confiança em Cristo Jesus. Você precisa saber que as tribulações que você vive nessa vida são momentâneas. Toda a dor é por enquanto. Toda a dor. Vai chegar um dia que não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais luta. Nós vamos estar diante do nosso Senhor. Haverá esse dia. Esse dia vai chegar. E é isso que Paulo está dizendo, que a esperança no Novo Testamento aponta para o dia que a nossa salvação será concretizada. Nós fomos salvos
Nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Um dia a nossa salvação será enfim concretizada e vamos morar com Cristo Jesus. Amém, irmão? Amém. Você crê nisso? Então isso precisa ser vivo, real e verdadeiro dentro do seu coração. É isso que esperança aponta no Novo Testamento. Cristo é o objeto da nossa esperança, não é um emprego novo, não é o carro novo, não é a porta aberta, não é a certeza do novo namorado, não é Jesus não voltar até eu casar, não é Cristo. É quem Ele é o caráter dEle, é aquilo que Ele prometeu, é aquilo que vai trazer a certeza do caráter de quem Ele é. A esperança se fixa em Deus e no caráter de Deus, em quem Ele é. Ele repousa, a nossa esperança repousa sobre as promessas de Deus. Eu vou ler para você o que Paulo escreve a Tito, versículo 2 do capítulo 1, ele diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. O Deus que não pode mentir prometeu essa esperança e essa vida eterna. Alguém aqui tem a promessa de que não vai passar por aflições? Alguém aqui tem a promessa de que tudo vai dar bem, tudo vai dar certo? Alguém aqui tem uma promessa clara de que Deus tem um compromisso com o seu bem-estar e com a sua prosperidade financeira, de saúde? Alguém aqui já achou esse versículo que diz que quem tem promessa não morre? Você já achou esse versículo na Bíblia? Você não tem nenhuma promessa disso, mas você tem uma promessa de Jesus: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem uma promessa de Jesus: eu vou para o Pai preparar morada, mas eu vou voltar e eu vou levar você para lá. A sua esperança precisa estar fundamentada na palavra e no caráter de Deus. Ele vai trazer para você fé, amor e esperança. Ele vai produzir em você perseverança. Ele vai conseguir te ajudar a conjugar a palavra alegria e tribulação na mesma frase, porque você vai caminhar com ele e vai lembrar e vai perceber que você não precisa de que tudo te vá bem para que você creia nas promessas de Deus. Alguém postou essa semana a história do hino Se Paz a Mais Doce, Sou Feliz com Jesus, é isso? É o nome do hino, é esse? Sou Feliz com Jesus? Vem de um naufrágio, não é isso, Cassandra? O autor tinha perdido a família no naufrágio, e ele está ali refletindo sobre tudo isso que ele escreve. Se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Porque tudo isso é transitório. Eu amo minha esposa, eu amo as minhas filhas, mas, irmãos, eu troco tudo isso por olhar nos olhos do meu Jesus. Eu troco. Eu amo meu Senhor. Eu amo meu Senhor. Eu não sei o que você ama mais do que o que pode ser mais importante para você do que estar diante do Senhor. Eu não estou aqui incentivando que você vá tirar a sua vida, não é isso que eu estou te dizendo. Mas eu estou te dizendo sobre a expectativa do cristão. Precisa ser o dia que você vai olhar nos olhos dele e ele vai dizer: bem-vindo, meu amado. Que saudade eu estava de você. Entra. Entra. É por isso que nós não tememos a morte. É por isso que nós enfrentamos a morte. Porque nós sabemos que o dia que estivermos no vale de sombra e da morte, o nosso pastor vai estar à nossa frente, nos conduzindo. E ele mesmo vai nos entregar na mão do Pai. Essa é a nossa esperança. Deus vai nos recolher para Ele em eternidade, por toda a vida. Então, em face disso, eu quero concluir pensando pelo menos em 5 desafios para nós hoje. O primeiro desafio, irmãos, ou a primeira aplicação, é que nós não podemos, como igreja,
negociar a pregação do Evangelho, porque é o Espírito Santo de Deus que produz e salva. Nós não podemos tornar mais ameno, diluir o sentido do Evangelho. Vamos falar mais de pecado da pessoa, não fala mais de inferno, não fala mais dessas coisas. Não, nós temos que pregar. Paulo vai dizer lá no versículo 10, ele vai dizer assim, que vocês aguardam do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que vai nos livrar da ira vindoura. Então a ira de Deus virá sobre aqueles que não estão incluídos nesse versículo. Vai haver julgamento? Vai haver sim. Nós não podemos negociar a palavra. Nós não podemos deixar de viver a dinâmica de conversão e arrependimento. Eu coloquei assim, conversão e arrependimento devem ser nossos companheiros e fazer da nossa fé uma fé que opera para a transformação e santificação. Nós devemos, irmãos, executar o nosso trabalho cotidiano para a glória de Deus. Eu quero te dizer que eu quero te incentivar a, antes de sair para o seu trabalho amanhã, fazer uma oração e dizer: Senhor, eu quero glorificar o seu nome hoje, ali onde o Senhor me colocou. Amanhã começa a aula, então você vai para a escola, vai estudar, seja o melhor estudante que você puder, para a glória de Deus. Seja a melhor esposa, seja o melhor marido que você puder, para a glória de Deus. Faça as coisas corriqueiras do seu dia, para que Deus seja glorificado. Sirva as pessoas em amor, refletindo o caráter de Cristo Jesus. E por fim, não se esqueça que a sua esperança precisa estar no Senhor. Assim nós vamos ter marcas e sermos relevantes, quando a nossa esperança estiver depositada aos pés de Jesus.